Bem, vamos começar um assunto novo, que é a integração numérica. Bem, vamos colocar o problema. Ora, se você tem a área debaixo de um gráfico, você calcula exatamente essa área. Então, por exemplo, você tem f de x igual a x2. Você quer saber a área de 0 até 3? Quanto que dá essa área aqui? Integral de 0 até 3 de x2 dx dá x ao cubo sobre 3, de 0 a 3, dá 3 ao cubo sobre 3, dá 9. Esta área é exatamente 9. Nem 1 milímetro quadrado a mais, nem 1 milímetro quadrado a menos. É exatamente 9. Então, nós temos ferramentas para calcular exatamente a área debaixo de gráficos. Quase todo problema pode ser colocado nessa situação. Então, a gente sabe calcular exatamente a área debaixo de gráfico. Então, já vem a primeira pergunta. Para que eu vou fazer uma integração numérica, isso é, aproximada, se eu tenho a ferramenta para calcular exato? Boa pergunta. Bem, uma observação. Por exemplo, se você for fazer esta integral, que aparece demais em estatística, essa integral é elevada a menos x2. Então, para fazer essa integral de a até b, você precisa de um f'ão de x de a até b, onde a derivada do f'ão é e elevado a x2. Não é isso? Teorema fundamental do cálculo. Eu preciso da antiderivada dessa função. Só que f de x não tem uma expressão algébrica. Vamos dizer assim, ninguém conhece quem que é o f de x. Então, eu não posso calcular essa integral exatamente pela fórmula, pelo teorema fundamental do cálculo, porque eu não conheço a f de x. Então, como é que eu tenho que fazer? Não tem jeito de calcular exato, eu tenho que calcular aproximado. Certo? Mas não é só essa questão. A verdade é que os problemas reais são sempre aproximados. Existe uma confusão. Às vezes a gente pensa que a gente faz o aproximado para entender o exato. É o contrário. Você faz o exato para entender o aproximado. Você faz o exato, você usa as técnicas do exato para calcular aproximadamente numérico. Por isso que o cálculo numérico vem depois dos cálculos, porque você usa o cálculo exato para fazer cálculos aproximados. Né? Essa é uma observação, né? Às vezes algumas pessoas não entendem bem esse fato fundamental. Bom. Então vamos ver aqui um problema típico. Todo mundo sabe que a área de um círculo de raio 1, quanto que vale a área? É πr2. A área é igual a π. O famoso número π. Então, esta área aqui vale π. Nós sabemos calcular isso? Sabemos. Você põe isso aqui no gráfico, encontra a função que dá o semicírculo, integra daqui até lá, de menos 1 a 1. Nós sabemos, vocês fizeram isso. Então, a gente calcula exatamente π. Essa é a definição do π. Só que o π é um número conhecido, certo? Quase 2.000 anos antes da invenção do cálculo. Como que eles conheciam o π antes de ter o cálculo? Bom. Então, essa pergunta, né? Essa é uma pergunta que a resposta pode nos clarificar o que nós vamos fazer. Pode nos dar umas ideias do que. O fato é o seguinte: os gregos, né? Há 2.000 anos atrás, até mais, 2.500 anos atrás, eles queriam calcular a área do círculo. Muito bem. Qual foi a ideia? A ideia é fazer um cálculo aproximado. Então, a ideia básica foi colocar dentro de um círculo
um quadrado e calcular a área do quadrado. Então a área do círculo é maior que a área do quadrado. Ah, bom, mas e depois? Ué, depois a ideia foi colocar um outro quadrado agora por fora. Vou colocar um quadrado aqui. Aí a área desse quadrado é maior que a área do disco, do círculo, que é maior que a área do quadrado de dentro. Você tem uma primeira aproximação. E aí, qual foi a ideia? A ideia é o seguinte, nós temos que melhorar isso. Como é que nós vamos melhorar isso? Como é que você melhora a aproximação? Jogando fora o excesso, que você sabe que errou para mais, e incorporando coisa que você não usou. Quer dizer, diminuindo o erro que ficou faltando. E a ideia aqui é exatamente esta. O que você faz? Você pega aqui dentro e constrói um octógono. Isso aqui é um octógono, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Esse daqui é um octógono. Observe que quando você fez o octógono, você aumentou a área desse quadrado aqui, e esta área que acrescentou, ela era erro, porque a área do quadrado não pegava essas áreas. E essas áreas estão dentro do círculo. Então, se eu conseguir calcular a área do octógono, eu melhorei a aproximação da área do círculo. Ah, bom. E o que eu posso fazer na parte de fora? Na parte de fora, eu posso fazer a mesma coisa, só que eu corto aqui, ó. Eu corto aqui. Se eu cortar essas pontinhas não são erro? Essas pontinhas não são erro? Ó, isso aqui é erro, isso aqui é erro, isso aqui é erro, isso aqui é erro. Eu cortei essas pontinhas e que figura que eu fiquei? Fiquei com o octógono. Um octógono externo. Então, eu calculando a área do disco, né? Então, a área do disco, ela é maior que a área do octógono interno e menor que a área do octógono externo. Ó, boa ideia. E agora, o que a gente faz? A mesma coisa. Você vai nesse octógono interno e parte novamente aqui, ó. Vai dentro do octógono interno, e você vai fazendo um 16 ógão. Um 16 ógão. Aí você vai ter um 16 com 16 lados dentro e com 16 lados fora. Aqui você faz a mesma coisa, você vai cortando. Foi assim que os gregos fizeram. É claro que dá um trabalho danado você saber a área do octógono, depois você saber a área do que tem 16 lados, depois você saber a área que tem 32 lados. Esta que foi a ideia. Então, a ideia é, você vai enchendo o círculo por dentro e vai comprimindo o círculo por fora. E você vai tendo a área do disco, que é o π, entre esses dois números. E esses dois números você consegue calcular fazendo bastante conta, não é fácil. 16 lados, 32 lados, é muita conta. Só que eles conseguiram fazer. Então, você vai tendo aqui o π. Você vai tendo o π. Então, eles foram chegando perto do π. O π é um número irracional, você não conta o valor do π. Mas, se não me engano, aí tem que conferir a história, os gregos, eu acho que conseguiram calcular o π com, não sei, eu acho que 32 casas decimais. Mas ainda tem que 32 casas decimais. É muita coisa na época.
É claro que hoje o PI é calculado com, vamos chutar, 6 milhões de casas de cuidar vivo. 6 milhões, certo? O PI é calculado com 6 milhões de casas, usando computadores, supercomputadores e tal. Mas aí os gregos conseguiram fazer uma medida grande do PI. Esse exemplo é o exemplo básico do que nós queremos fazer. Nós vamos fazer algo bem semelhante a isto, certo? Bem semelhante a isso. Para quê? Para calcular áreas. Mas não é a área do disco. É a área do quê? A área de baixo de gráficos. Então, a ideia é muito simples. Vocês já viram isso talvez em cálculo 2, visto? Então, a ideia é muito simples. Então, nós temos aqui, nós temos uma função, certo? Ela vai de A até B. Nós queremos calcular essa área aqui, debaixo do gráfico de uma função f de x. Vamos fazer a mesma coisa que os gregos fizeram, só que o disco quadradinho começou bem aqui. Que figura que a gente pode usar aqui para encher essa figura, para encher essa área aqui? Que figura conhecida que a gente sabe a área? Aliás, de quem que a gente sabe a área? Ora, observe que quando você tem um quadradinho 1 por 1, vamos supor, 1 metro, qual que é a área disso aqui? É 1 metro quadrado. A unidade de área é 1 metro quadrado. O que é 1 metro quadrado? É a área de um quadradinho 1 por 1. 1 centímetro quadrado é uma área. Na verdade, o nosso conceito de área é isto. Isso aqui, podemos dizer, que é o nosso conceito intuitivo de área. E em matemática, essencialmente, é essa definição de área. 1 por 1. Então, nós temos que usar quadradinho, só que quadradinho não entra bem aqui. Mas qual que é uma outra figura que a gente sabe calcular a área? O retângulo. Vamos pegar um retângulo aqui 2 e aqui seja 3. Qual que é a área desse retângulo 2 por 3? É 6. Isso? É 6. Por quê? Por que é 6? Por que é 6 metros quadrados? Por quê? Você pode pegar o 2 aqui, dividir em 2 aqui, pegar aqui e dividir em 3. Quantos quadradinhos você vai ter? Não está aparecendo quadradinho, está mal desenhado. Quantos você tem? 6 quadradinhos. 6 quadradinhos de 1 metro. Então, cada um 1 metro quadrado. São 6, então quanto que é a área? 6 metros quadrados. Então, a área é base vezes altura. Base vezes altura. A área de um retângulo. Base vezes altura. Mas, por favor, não vamos decorar essa área. Tem que ter o sentimento do por que é base vezes altura? Porque base vezes altura dá o número de quadradinhos que você pode pôr dentro do retângulo. Certo? Ok? Então, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu vou deixar para vocês pensarem em um triângulo. Qual que é a área de um triângulo? A área de um triângulo? Qual que é a área de um triângulo? A área de um triângulo. Qualquer triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Base, altura, base vezes altura sobre 2. Aqui não fica claro como é que você põe os quadradinhos aqui dentro, né? Vou deixar para vocês pensarem por que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tem que demonstrar. A demonstração é geometria elementar, geometria plana elementar, mas é um bom exercício para entender. Ok, vamos voltar aqui para a nossa área. Nós queremos calcular essa área. Como que a gente calcula isso? A ideia é usar o quê? Essa figura tem uma simetria, uma coisa que, olha, aqui ó, sim, assim, vamos usar retângulos. Como que nós vamos usar retângulo? É o seguinte, vamos chamar aqui de x0. Aí, vamos chamar aqui de xn. Vamos dividir aqui em n retângulos. N retângulos. Todos do mesmo tamanhozinho para facilitar. Tem livro que não faz com o mesmo tamanho. Tá complicado. Aqui, vamos fazer tudo do mesmo tamanho.
Ah, bom, se vamos fazer tudo do mesmo tamanho, quanto que é cada tamanho? Ora, quanto que vale daqui até aqui? Daqui até aqui vale B menos A. Nós dividimos em quanto pedaço? Olha, aqui x1. x1 é o primeiro pedacinho. x2, o segundo pedacinho. Então, o n conta quantos pedacinhos nós temos. Então, nós temos quantos intervalos? N, aqui nós temos n intervalos. Se nós temos n intervalos, quanto que é isso aqui? É B menos A sobre N. Esse daqui é o tamanho, esse aqui é o tamanho de cada base. Tamanho de cada base. Aí agora, nós vamos construir o seguinte retângulo. Nós vamos pegar esse ponto, subir até no gráfico, fechar ele aqui e ficou esse retângulozinho. Vou subir até no gráfico, fechar aqui e ficou esse retângulo. Vou subir até no gráfico, fechar aqui e ficou esse retângulo. Vou subir até no gráfico, fechar aqui. Oh, aqui ficou maior. Não tem importância. Subiu aqui, fechar esse retângulo. Subiu até no gráfico, fechar esse retângulo. Subiu até no gráfico, fechar esse retângulo. Subi até no gráfico, fechei esse retângulo. Construir esses retângulos aqui dentro. Certo? Construir esses retângulos aqui dentro. Então, olha, a figura ficou cheia de retângulos. Qual que é a área de um retângulo? Qual que é a área? Qual que é a área desse retângulo? De qualquer retângulo. Vamos pegar a área desse retângulo, certo? Qual que é a área dele? Qual que é a área desse daqui? Desse retângulo. Vamos ver qual que é a área desse retângulo. A área desse retângulo, como é que é a área do retângulo? Ora, a área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. A base, nós já vimos. Quanto que é esse pedacinho aqui? É a base. A base é B menos A sobre N. Então, é B menos A sobre N. Vezes a altura. Ah, e como é que é a altura? A altura sai daqui e vai até onde? Vai até no gráfico do F. Então, esse tamanho aqui é o F desse ponto. Se esse ponto aqui for o XI, essa altura aqui é o F de XI. Esta é a área desse retângulo. Pronto. Calculei a área desse retângulo. Calculei a área desse retângulo. Então, o que nós temos? Nós temos que a área abaixo de f de x igual a até x igual a b é aproximadamente a área desse retângulo. Qual que é a área desse retângulo? Eu vou pôr o f primeiro. F, vamos começar, aqui nós chamamos aqui de x0, né? Então, esse aqui é o f de x1. Certo? Aqui tem que ter um certo cuidado. Tem livro que não sei se começa com zeros, tem outros que começam com 1, aí fica até no xn mais 1. Vou fazer assim, né? F de x1 vezes a base. Quanto que é a base? B menos A sobre N. Mais, e esse outro retângulo aqui, ó, esse, F de x2 vezes B menos A sobre N. Mais pontinho, 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 até o último. Qual que é a área do último? A área do último é f de xn, b menos a sobre n. Está aqui uma soma, né, de produtos. Uma soma de produtos. Então, a área é aproximadamente, eu vou pôr B menos A em evidência, f de x1 mais f de x2 mais f de xn, que multiplica B menos A sobre N. Pronto. Isso aqui é aproximado.
eu tenho uma formulazinha que me dá aproximadamente a área debaixo do gráfico. Certo? Aproximadamente a área abaixo do gráfico. Uma observação que ajuda a gente a entender por que esse negócio funciona. Observe, vamos supor que eu aumente a quantidade de retângulos, mas eu vou aumentar, eu vou dobrar a quantidade de retângulos. Então aqui, ó, aqui no desenho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Vamos fazer 16. Então, se eu for dobrar, eu tenho que pegar cada intervalo e partir no meio. Concorda? Então, se eu usasse mais retângulos, o intervalo estaria aqui. Agora vamos fazer o retângulo, ó. Sobe até aqui, vem até aqui. Sobe até aqui, vem até aqui. O que aconteceu? Acrescentou um pedacinho que não tinha no caso anterior. Acrescentou um pedacinho que não tinha no caso anterior. Então, você diminuiu o erro. Intuitivamente, você vê que diminuiu o erro. Ah, mas você pegou uma... E se eu pegasse esse que está sobrando? Vamos ver o que acontece se eu pegasse o que está sobrando. Fica aqui no meio. Eu vou até no gráfico e fecho. Aí eu pego essa área. Aí eu vou até no gráfico, esse daqui, e fecho. Pego essa área. Opa, o que aconteceu? Essa daqui saiu fora. Isso aqui era o quê? Erro. Então, se você pensar assim, está dobrando o número de retângulos, fica intuitivamente claríssimo que a sua aproximação melhora. A sua aproximação melhora. Certo? Se você for provar matematicamente, tudo já é mais complicado, tal. Mas aqui fica bem intuitivo que melhora. Então, esta área é isso daqui. Certo? Muito bem. Mas o que é a área? A área não é a integral? Integral de A até B de f de x dx. E, portanto, a integral é aproximada por isso. Aproximada por isso. Nós temos uma aproximação da integral. A forma uma integração numérica. Você só tem que somar e multiplicar por b menos a sobre n. Certo? Aproximação. Ah, e quantos termos eu vou ter? É claro que aí é cada tipo de problema. Dependendo do seu problema, você tem que usar o n igual a 100, o n igual a 1000, o n igual a 10.000, e aí dá muito trabalho, você tem que somar. Não se esqueçam que essas coisas foram feitas em 1670, não tinha calculadora. Agora você tem calculadora, você tem computador, é tudo mais fácil, mas mesmo assim, às vezes você tem que fazer 1 milhão de termos, dá trabalho até para o computador, 1 milhão de termos aqui. Essa então é a aproximação. É isso? Aproximação. E se vocês lembrarem lá do cálculo, na verdade, essa construção pode ser definida como a definição de integral de A até B de f de x dx é o limite quando n vai para o infinito. Quer dizer, se você usa n enorme, essa aproximação vai ficando tão boa, no limite ela é igual. É o limite do f de x1 mais o f de xn b menos a. Então, essa daqui é a aproximação. Essa daqui é a definição de integral 1, né? Tem que ser mais formal na definição, tudo, mas essencialmente isso aqui é a definição da integral definida. Certo? Estou supondo aqui a função positiva, tudo. Então você tem. Ok? Esta construção simples é chamado, certo? Essa construção aqui é chamada de método dos retângulos. Evidentemente, é o método mais simples que tem, mas em compensação mais trabalhoso. Vocês vão ver que essa soma é muito grande, às vezes dá muito trabalho. Existem métodos mais eficientes. Claro, cálculo numérico é sempre assim. Começa com o método mais simples, menos eficiente, vai sofisticando, você tem métodos muito mais eficientes
no sentido que você tem que fazer muito menos conta e te dá uma aproximação muito melhor, né? Mas esse é o método do CETAM, ok? É o método mais simples, porém ele tem toda a ideia de integração numérica está aqui, toda a ideia está aí, ok?